A comunicação dentro de um casamento não se trata apenas de ser um ótimo orador. Não se trata apenas de falar, mas principalmente de ouvir. Hoje, quem somos foi devido à criação que tivemos e às experiências que vivemos, boas ou ruins. E nessa trajetória, muitos bloqueios emocionais foram impostos a nós de forma inconsciente. Olhe os outros com temor. Olhe como Deus nos enxerga. E entenda que a falha, a fraqueza ou a braveza é devido como ele foi criado. Não adianta você falar bem, não adianta você falar mais alto. Isso não é sabedoria. E a sabedoria vem muito por falar menos e ouvir mais. A comunicação com o seu cônjuge, ele diz muito mais em como ele interpreta você do que como você fala. Às vezes você fala com uma intenção e ele interpreta com outra. Então não adianta só você passar a mensagem de uma forma se ele não está recebendo da forma certa. A comunicação é a base para você ter uma unidade com o seu cônjuge. Se vocês não têm uma boa comunicação, se vocês não conversam com frequência, se um fala A, o outro entende B, não tem como ter unidade. Então vocês precisam priorizar e focar na comunicação. Quero que vocês, a partir de hoje, comecem a falar menos e ouvir mais. E toda vez que você for falar, pensa, é necessário isso que eu estou falando? O que está saindo da minha boca está edificando ele? É necessário realmente o que eu estou falando? Para você analisar e sair só palavras que agregam o casamento de vocês, porque a mulher sábia edifica o lar, a tola o destrói. E da mesma forma, o homem também, quando ele fala coisas que não edificam, ele traz insegurança para a mulher. Então, ambas partes precisam ter sabedoria ao falar e entender o ponto de vista do outro, não só a forma que você fala, que também é importante, falar mais baixo, falar menos, falar o necessário, mas se importa também em como o outro interpreta. Para você ouvir e entender melhor o seu cônjuge, esteja com ouvido, olhos, mente e coração abertos. O que isso quer dizer? Primeiro, ouça com ouvidos. Quando você for falar com seu cônjuge, desliga o celular, fica atento, dê atenção para você realmente ouvir ele. Segundo, ouça com os olhos. Quando você conversa com seu cônjuge e você nem está olhando para ele, ele sente que ele não está sendo uma prioridade para você. E às vezes um olhar, ele fala muito mais do que palavras. Então, ouça com os olhos. Terceiro, ouça com a mente. Utilize a sua mente para processar o que ele quer dizer em relação ao contexto. Tenta buscar compreender do ponto de vista dele. Quarto, ouça com a boca. Preste atenção no que o seu cônjuge está falando, para você entender os sentimentos dele e olhar melhor com o ponto de vista dele. Outra dica é faça perguntas. Quando você faz isso, você dá ao seu cônjuge a liberdade dele falar mais e você ter essa sensibilidade maior da compreensão. E quinto, ouça com o coração. Analise. Tira um tempinho para ficar em silêncio e analisar o que seu cônjuge falou. E tenha empatia por ele, tenha temor no seu coração. Às vezes, analisa por que ele falou isso, se foi algo ruim, é uma dificuldade dele, isso quer dizer que ele precisa de uma ajuda sua, ou se é algo bom. O que isso quer dizer? Então, tira um tempo para analisar e ter essa empatia no seu coração. Diante disso tudo, tenha sabedoria. Quando você ouvir seu marido, questione e tenha o hábito de conversar com o Espírito Santo para ele testificar no seu coração se aquilo que você ouviu foi algo sábio ou foi algo da alma, algum estresse, alguma dificuldade que ele tem. Saiba diferenciar isso para você não deixar aquilo que não é sábio entrar no seu coração. E quando você vê uma dificuldade do seu cônjuge, entenda que hoje quem você é, quem seu cônjuge é devido à criação dele, das experiências que ele viveu. E isso tudo deixou marcas, deixou memórias, às vezes inconsciente, que gerou os bloqueios emocionais. Então todo mundo tem esses bloqueios que precisam ser quebrados. Hoje, você pode ver tudo aquilo que te trava. Começa a questionar da onde veio essa raiz. Ou é uma crença limitante, algo que você aprendeu com seus pais, que era certo, mas que te limita, ou é de um bloqueio, algum acontecimento, algum trauma, ou algum abandono, alguma humilhação que você passou quando criança. E isso levou
até hoje. Toda vez que você vê uma situação assim, questione para achar a raiz e coloque um basta, coloque um fim nisso, para você poder fluir e se sentir completa. E para finalizar, quero apresentar para vocês as 5 linguagens do amor. Às vezes você fala assim, eu dou carinho pro meu marido, eu faço isso que ele gosta, eu faço isso para ele, mas parece que ele não se sente amado, parece que ele não gosta. Lembra que a comunicação não é só como você passa a mensagem, mas principalmente como ele interpreta. Por isso que é importante você descobrir a linguagem de amor do seu cônjuge. Ela, nós pontuamos em 5. Palavras de afirmação, tempo de qualidade, toque físico, presentes ou atos de serviço. Se hoje você agrada o seu cônjuge com atos de serviço, você gosta de fazer e mostrar que você está fazendo isso, e ele nem te dá moral, provavelmente é porque essa não é a linguagem de amor dele, é a sua. Você acha que fazer algo é demonstrar amor, mas para ele não é. Às vezes para ele o tempo de qualidade é a linguagem de amor, ou o toque físico. Então por isso você precisa analisar e descobrir como que é a forma que ele se sente amado. Não adianta você achar que está demonstrando amor se ele não está se sentindo amado. Então analisa esses 5 para você melhorar a comunicação entre vocês. Atividades dessa aula. Primeiro, com que frequência você conversa com seu cônjuge? Eu costumo falar que é uma reunião de alinhamento que vocês precisam fazer frequentemente para você perguntar o que você precisa fazer para ser melhor, o que você fez que machucou o seu cônjuge, o que ele fez que te machucou, e lembre sempre que nunca chega apontando os defeitos, o que ele fez de errado para você. Seja sábio, seja uma pessoa sábia, que primeiro seja humilde para você mostrar suas falhas ou perguntar sobre você. E depois você, com cautela, você vai apontando o que o outro te fez que te machucou. Mas com que frequência? A tarefa é essa, com que frequência vocês conversam assim abertamente? Já lista agora tudo que você precisa conversar com seu cônjuge. Às vezes pedir perdão por algo que aconteceu, alguma mágoa, alguma ferida. Já lista tudo que você precisa conversar com seu cônjuge e converse o quanto antes, se possível hoje mesmo. Por último, qual que é a linguagem de amor de vocês e do seu cônjuge? Analise se você está conseguindo demonstrar amor da forma correta para ele, se ele realmente está se sentindo amado por você. Se não, o que você vai fazer para melhorar essa comunicação? Você precisa descobrir essa linguagem de amor. Escreve aqui, qual que é a sua linguagem de amor e o do seu cônjuge.